Sangue Sami, de 2016. Se você mudar seu nome, sua língua, sua maneira de se comportar, renunciar à sua cultura e à história do seu povo, você realmente pode se tornar uma outra pessoa? Ou é ainda a mesma pessoa por dentro? A personagem Ellie Maria demorou mais de 50 anos para responder a essa questão. O filme, que é uma obra ficcional, tem linha temporal partida. Começa com a personagem protagonista, Ellie Maria, já idosa, indo contra a vontade ao funeral de sua irmã, Niena, onde encara o passado do qual quis esquecer e até mesmo apagar. A história se transporta para o passado, em 1930, em um lugar ao norte da Suécia, em uma aldeia Sami, onde duas irmãs muito ligadas vivem com a mãe e estão de partida para o internato. A mais nova, Niena, de 11 anos, mais apegada ao lugar e à família, está sofrendo por ter que ir embora, mas tem ao seu lado a fortaleza da irmã mais velha, Ellie Maria, de 14 anos, que parece não se abalar e tenta consolar Niena e alertá-la sobre como se comportar ao chegar à escola. Não deve nunca cantar o yoik ou falar a própria língua, apenas o sueco. No internato, todas as crianças são samis. A professora é uma mulher adorável, elegante, é sueca, e vê em Ellie Maria uma garota que gosta de poesia e se desenvolve melhor do que todos os outros nos estudos, e portanto recitará a recepção aos visitantes que virão da capital em breve. Ellie Maria crê que a professora seja o modelo de mulher que ela quer ser, tanto nos modos quanto no conhecimento. Ela está decidida a ser professora também. Porém, no dia da visita entendemos do que se trata aquela escola. As crianças são tratadas pelos visitantes da capital como seres de outra espécie. Têm as cabeças medidas, passam pela humilhação de serem fotografadas nuas, e Ellie é a primeira a ser submetida a essa sessão bizarra de degradação, na frente de todos os seus colegas. Em um determinado dia, Ellie Maria, inquieta, rouba um vestido que significa a liberdade da identidade, ao contrário dos uniformes que identificam suas origens indígenas, e vai para uma festa, onde encontra Niklas, um jovem de Uppsala por quem rapidamente se apaixona, mas é punida duramente em seguida. A virada do filme acontece quando Ellie questiona a professora sobre como continuar seus estudos em uma escola com mais recursos, e em resposta, vem a revelação de que não há nada depois. Os samis não estudam as mesmas matérias que os suecos, e não têm capacidade para viver entre eles. Seu lugar é nas montanhas, como pastores de renas. A partir daí, a menina rompe laços e vai tentar buscar aquilo que ele é de direito. Mas Ellie Maria não conhece nada além da aldeia e da escola. Apenas Niklas, que vive na capital. Então é para lá que ela irá. A diretora sueca Amanda Kernell quis trazer em seu primeiro e festejado longa a expansão da história iniciada em seu curta-metragem Northern Great Mountain, de 2015. Sangue Sami é o primeiro filme de ficção a tratar do assunto do povo Sami do Sul, e sendo a própria Amanda a primeira diretora de cinema descendente dessa etnia. Seu pai é Sami e a sua mãe é sueca. Aqui cabe uma referência mais cuidadosa a esse povo. Se você nunca ouviu falar no povo Sami, ele é pejorativamente conhecido como Lapão. É o único povo originário ao norte da Suécia, mas está distribuído também em outros países ao norte da Europa. E historicamente a sua subsistência sempre foi baseada no pastoreio de renas. Foram extremamente perseguidos pelo Estado até a década de 1970, e o internato, representado na obra de Amanda Kernell, refere-se ao modelo de educação imposto pelo Estado a esse povo. Desde o século XIX, todas as crianças samis eram obrigadas a deixarem suas famílias para receberem a educação nessas instituições.
de onde só saíam 2 vezes ao ano. As crianças eram proibidas de falar a própria língua ou a praticar qualquer ato cultural, incluindo o canto ioique, parte importante de suas vidas. E quando retornavam às suas casas, elas tinham um choque cultural violentíssimo, pois já não praticavam o idioma e mesmo a alimentação já era totalmente diferente. A cultura e a história dos povos originários de qualquer país é transmitida pela oralidade. Quando implantaram essas políticas de acabar com a capacidade de convívio com o idioma, determinou-se o extermínio de uma cultura inteira, mesmo que não se fizesse um genocídio físico contra aquelas populações. Os sentimentos de inferioridade e de vergonha foram tamanhos que centenas de pessoas renunciaram à própria identidade Sami para se misturar à sociedade oficial. Castigos físicos e psicológicos eram comuns nesses internatos, que persistiram no formato visto no filme até a década de 1960, quando os Samis começaram a ter poderes políticos. Poderes que inclusive culminaram na criação de um parlamento Sami em 1993 na Suécia. Nos outros países nórdicos, os parlamentos surgiram um pouco antes. Em 2020, os Samis receberam verbas para iniciarem a implantação de uma comissão da verdade, para tentar algo próximo a uma reparação aos danos históricos. Uma das maiores bizarrices que vimos no filme é a medição da cabeça das crianças, atividade que fazia parte das práticas do primeiro Instituto Estadual de Biologia Racial do mundo, que foi implantado na Suécia em 1922. Eles exerciam uma pseudociência que determinava que os Samis tinham a cabeça curta, com o lobo cerebral frontal não desenvolvido, e portanto nunca seriam capazes de viver em ambiente urbano, em sociedade como os suecos, que por sua vez tinham um crânio alongado com maior capacidade intelectual. Baseado nessas crenças, as crianças não podiam comer com garfos e facas, nem dormir com roupas de cama nas escolas, pois o parlamento afirmava que se as crianças sentissem gosto pela civilização, seriam atraídas por ela, mas não eram biologicamente preparadas para tanto. E por serem incapazes para o trabalho em ambiente urbanizado, ou seja, nas cidades, acabariam morrendo. E o Estado, muito protetor, queria apenas proteger toda a etnia. Por isso as manteriam nas montanhas, seu devido lugar. Havia também pesquisas para desenvolver um soro que mudasse a cor da pele e revelasse quem eram os Samis, pois somente olhando muitos se passariam por suecos. Essas pesquisas absurdas geraram bases para estabelecer perfis raciais que influenciaram os alemães e foram utilizados posteriormente em campos de concentração nazistas. De volta ao filme, para Amanda Kernell, era uma questão de honra que parte do roteiro fosse falado em Sami do Sul, que é parte da sua origem pessoal. Mas a língua é atualmente dominada por cerca de somente 500 pessoas no mundo. Além deste obstáculo, ela queria que as intérpretes de Ellie Maria e Niena fossem de fato irmãs. Então sua busca se estendeu até a Noruega, onde encontraram 3 irmãs da etnia Sami, não atrizes, e 2 delas foram selecionadas para o elenco. Grande parte do elenco é de não atores, incluindo muitos parentes da diretora. Para a construção do roteiro, Amanda colheu muitas histórias através de entrevistas, mas também experiências pessoais de sua família, em que há, entre os mais velhos, aqueles que renunciaram à etnia, inclusive mudaram de nome e sobrenome, e que falam muito mal dos Samis, da mesma forma que faz a já idosa Ellie Maria no início do filme. E há também os que permaneceram vivendo do pastoreio de renas e em paz com suas origens. Sangue Sami foi exibido no Brasil pela plataforma Ponte Nórdica no Ar em 2020. E confesso que não o conhecia. E quanto mais nos aprofundamos na história dos Samis, percebemos o quanto Amanda Kernell foi suave ao desenvolver seus personagens e cenários. Amanda Kernell assume em várias entrevistas que seu filme é uma declaração de amor às gerações mais velhas, aos que ficaram na etnia e aos que lhe deram as costas,
pois as duas escolhas são difíceis de fazer. Então ela não tinha a intenção de fazer um retrato mais duro ou cruel. Se fosse para definir do que se trata Sangue Sami, eu diria que é um filme sobre vergonha, racismo internalizado, colonização de mentes e corpos, e sobre todas as questões existenciais de crescer. Tudo isso é estampado na personagem Ellie Maria, que mudou seu nome para Cristina. Não existe uma trilha sonora feita especificamente para o filme, o que se destaca é o Yoik, cantado por Niena, que é lindo e eu adoraria que estivesse disponível. O score é sutil e funcional, composto por Christian Andersen, músico sueco que também é responsável pela trilha de Ida e de Anticristo de Lars von Trier. Este filme é uma descoberta dura, mas feliz, e eu espero que haja outros em breve sobre o tema. Por mais que doa, o drama é real e tem que ser conhecido. Resta dizer que tanto Lene Cecília Sparrock quanto Mia Erika Sparrock, mesmo tendo recebido todo o reconhecimento por suas atuações, se mantiveram em suas vidas tradicionais em sua aldeia. Tenha um bom filme.